Olá, então, vamos dar continuidade ao vídeo sobre os 144.000 selados. No vídeo anterior, vimos que provavelmente já estamos perto dos tempos finais desse mundo. Então a pergunta seguinte é: os 144.000 selados já estão na Terra ou ainda virão, né, mandados pelo nosso Pai somente quando estivermos no período da grande tribulação? Vamos ver aqui em Apocalipse 14, nos diz: e cantavam um como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Nesse trecho de Apocalipse 14, fica claro que os 144.000 já estarão na terra no período da grande tribulação. Pois se eles foram comprados da terra, então eles precisariam estar propriamente aqui. Mas caso você conclua que foi comprado da terra, a passagem deles, ou seja, o direito deles somente virem aqui no período da grande tribulação, então no versículo 4 temos mais uma pista para entendermos que eles já estarão aqui nesse período. Pois diz, né, como lemos: estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Aqui mostra que os 144.000 não estão contaminados com religiões. Mulheres, né, significa religiões. Mas se eles vieram direto do céu para somente nesse momento, isso não seria lógico e desnecessário dizer. Seria como se dissesse que eles são os que não têm pecado. Mas, pois é lógico que se eles vieram do céu, eles não têm pecado. Finalmente, na segunda parte do versículo 4, que diz: estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Sendo assim, aqui já não restam dúvidas que os 144.000 estão na terra, né? Já vão estar na terra, pois diz claramente que eles foram comprados dentre os homens, ou seja, em meio aos homens, foram escolhidos dentre os homens. Bem, mostramos então no vídeo anterior que temos argumentos para acreditarmos que estamos nos tempos finais, que antecedem a grande tribulação. E agora que os 144.000 já estarão nesse período, já estarão aqui na Terra nesse período, né? Provavelmente já estão. Passando assim para a nossa próxima pergunta, que é: os 144.000 selados pertencem às 12 tribos de Israel, como dizem Apocalipse? Vamos ver aqui, usando esse mesmo texto de Apocalipse 14, vou destacar vários motivos mostrando que a afirmação de que os 144.000 selados fazem parte das 12 tribos de Israel não pode ser verdadeira.
Em primeiro lugar, no próprio texto de Apocalipse 14, temos uma chave que nos dá respaldo para acreditarmos que os 144.000 não podem pertencer às 12 tribos de Israel, pois as 12 tribos elas têm em comum a obediência e regra de fé à religião judaica, ou pode-se dizer o judaísmo. Sendo assim, como os 144.000 são das 12 tribos, são pertencentes às 12 tribos, se eles não estão contaminados com mulheres, que significam religiões. Agora você pode até pensar que talvez os 144.000 são descendentes das 12 tribos, mas que saíram e não fazem parte mais do judaísmo. Se você acha isso, então, seria por uma questão de predestinação, ou seja, esse povo foi escolhido pelo nosso Pai para ser o povo representante dele na terra. Mas será que esse povo realmente foi escolhido pelo nosso Pai? Vamos ver aqui em Mateus 23, que nos diz: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Então, deixo em segundo lugar a pergunta para vocês: como os 144.000 podem pertencer ao mesmo povo que matou os profetas que o nosso Pai enviou? Vamos ver também em Mateus 19. E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Então, em terceiro lugar, vou perguntar: como o Messias poderia ter escolhido esse povo como exemplo, se ele mesmo diz aos discípulos que irá julgar as 12 tribos de Israel? Veja que ele está incluindo todos que fazem parte das 12 tribos. E entenda também que com essa afirmação ele está condenando as 12 tribos. Pois pense comigo: alguém por acaso comparece para ser julgado em um tribunal sem que haja alguma acusação contra si? Claro que não. Então você acha que nosso Pai e o Messias iria acusar alguém, ou nesse caso, um povo específico, sem ter provas, ou injustamente? Então, se eles serão julgados, é porque foram acusados, não por homens, e sim pelo nosso Pai e pelo Messias. E logicamente serão condenados, pois nosso Pai e o Messias nunca iria acusar sem que haja merecimento. Concluindo essa parte, pergunto: como os 144.000 selados poderiam ser das 12 tribos, se eles vão entrar em julgamento? Acaso há sentido nosso Pai usar um povo que já está condenado para ensinar e ser exemplo para nós?
Vamos agora para João 8. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não me entendeis a minha linguagem? Por não, é, por não poder ouvir a minha palavra, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Quero também salientar ali, né, no versículo. Deixa eu ver aqui. Versículo 44, a segunda parte, quando diz: quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Né? E veja que no começo do versículo, o Messias afirma, né? Vós tendes por pai ao diabo. Ou seja, podemos associar que se ele é o pai da mentira, então aquele povo era mentiroso. Tá? Então, deixa em quarto lugar aqui, né? Deixa em quarto lugar aqui nesse diálogo com os judeus, né? Do Messias com os judeus da época, mais uma afirmação, né? Que para mim não resta dúvidas que o Messias era contra aquele povo que, mesmo ouvindo a verdade diretamente dele, não aceitava, a ponto, né, do Messias chamá-los de filhos do diabo. Então, será que ainda você acha que o nosso Pai, o Messias, deixou esse povo como representante dele na terra? E os 144 mil pertencem a esse povo? Bom, vamos passar agora para Jeremias 23. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer losna, e lhes farei beber águas de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Em quinto lugar, então, eu deixo para vocês aqui a quinta alegação, né, de que nesse texto Jeremias afirma que dos profetas de Jerusalém, ou seja, descendentes das 12 tribos, saiu a contaminação sobre toda a terra. Ou seja, todas as heresias e blasfêmias religiosas existentes na terra iniciaram com esse povo e com esses profetas. Basta você analisar o Velho Testamento e ver como aquele povo desobedeceu ao nosso Pai, e foram eles que mataram os profetas e o Messias. Bom, espero que pelo menos isso sirva para você refletir se realmente
poderia os 144.000 serem descendentes das 12 tribos? Pois atualmente, tem muitas pessoas que saíram do sistema protestante evangélico, mas estão incentivando as pessoas a aceitarem aquele povo, aceitarem seu idioma e suas práticas como sendo o verdadeiro caminho. Lembre do que diz Apocalipse sobre as pessoas que se dizem judeus, mas não são. E saiba que se temos que seguir os ensinamentos de alguém nesse tempo final, com certeza os únicos que dirão totalmente a verdade, como está escrito, são os 144.000 selados, que não podemos identificar quem eles são. Mas sabendo identificar aqueles que não podem ser, provavelmente irá evitar de muitas pessoas serem enganadas novamente, mesmo já estando fora do sistema religioso. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.